Fala, meus amigos, passando aqui mais uma vez, nosso segundo vídeo no canal. Eu gostaria de agradecer a Deus por este momento, por essa oportunidade de poder estar me comunicando com você aí do outro lado. Antes de mais nada, eu quero te pedir um favor. Não se esquece de inscrever para você que não é inscrito, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar e compartilhar. Mateus, por que compartilhar? Porque eu creio que essa palavra irá falar grandemente ao seu coração. E o YouTube é uma ferramenta de evangelismo muito grande. Aqui a gente tem a capacidade de alcançar milhões de pessoas. Imagine se uma vida for salva por intermédio desse vídeo. Haverá festas nos céus. Então, por esse motivo, eu te peço para que você não se esqueça de compartilhar com alguém. Eu quero te convidar a compartilhar com pelo menos uma pessoa, para que a palavra de Deus possa ser ministrada e levada a essa pessoa, tá certo? Hoje eu gostaria de trazer uma reflexão, a importância de Jesus estar na casa. Você tem uma casa e eu gostaria que você parasse para pensar qual a importância de Jesus estar na casa. Nós vivemos num cenário conturbado, socialmente falando. Aqui em Salvador, eu sou de Salvador, para quem não me conhece, é costumeiro ver famílias brigando. É costumeiro a gente se deparar com a notícia de que, poxa, houve traição naquele lar, poxa, o marido bateu na mulher, o filho bateu no pai. Há casos, relatos, né? Terríveis de briga nos lares, e tudo isso se dá porque Jesus não está na casa. Eu gostaria de trazer um texto no livro de Marcos, no capítulo de número 2, e vou ler com você e faremos uma reflexão da importância de Jesus estar na casa. E diz assim: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. E logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Em outras versões dirá na casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado a ponto correspondente onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas que estavam sentados ali pensaram em seu coração: como é que ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-se, toma teu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: a você te digo, levanta-se, pegue o teu leito e vá para casa. E ele se levantou no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, e a ponto que todos se admiraram e deram glória, dizendo: jamais vimos coisas assim. A história narra o fato de que Jesus, no início do seu ministério, estava dentro de uma casa, pregando a palavra. O texto traz a ênfase disso: e Jesus pregava-lhes a palavra. E havia uma grande multidão que se aproximava da casa e cercou toda a circunferência da casa. E 4 amigos, ouvindo falar de que Jesus havia curado inúmeros enfermos, transformado a vida de inúmeras pessoas, eles tiveram fé, tiveram uma fé extraordinária.
fé é essa a ponto dele pegar o amigo deles, que era paralítico, e levar até Jesus? Só que, assim como na história, na nossa vida não é diferente. Muitas vezes, alguém tem fé em nós, alguém tem fé em Deus que pode mudar a situação de uma pessoa que está paralítica, parada, enferma. E a paralisia aqui, ela simboliza justamente alguém que tem dificuldades na sua locomoção. Quem sabe você tenta andar pelo caminho que é Cristo, só que a sua locomoção está paralisada. Você tem uma dificuldade na locomoção. Mas os amigos tiveram fé e levaram até Jesus. Só que não foi de imediato a cura. Eles de imediato não alcançaram o objetivo. Qual era o objetivo, Mateus? Que o amigo deles fosse curado. A primeira dificuldade que se coloca é a numerosa multidão, e eles olham e falam assim: poxa, como é que nós vamos acessar a casa? Jesus está na casa. E eu ouvi falar que quando Jesus está na casa, a cura. Eu ouvi falar que quando Jesus está na casa, a transformação, a libertação. Contudo, a gente não tem como acessar. Assim imagino eu o diálogo deles. Só que tiveram uma brilhante ideia. Se não dá pela porta, não dá pela janela, vamos pelo telhado. E eles sobem pelo telhado e descem paralítico. E a Bíblia narra que Jesus, vendo a fé daqueles amigos, Jesus se enche de íntima compaixão. Agora, eu queria perguntar para você: quem são as pessoas que você tem se cercado? Quem são os amigos que você tem? Seus amigos, eles te levam para perto de Jesus? Eles, na primeira dificuldade, eles dão as costas para você? Ou eles fazem como os 4 amigos desse paralítico, que, vendo toda a dificuldade, eles não desistiram, porque eles criam que Jesus era capaz de curar o seu amigo? Pense nisso. Eles entram na cena, entram na casa. E Jesus, quando vê a fé deles, diz: filho, teus pecados estão perdoados. E os fariseus que ali se encontravam, as pessoas ficaram pasmas. Como assim esse homem perdoa pecados? Só conhecemos um, que é Deus, que tem o poder de perdoar pecados. E Jesus pergunta por que eles pensavam isso no coração. Porque Jesus, ele era onisciente, ele é onisciente, ele tem esse condão de saber de tudo, ler o nosso pensamento. E Jesus diz que, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, a ti, e aí Jesus muda, fala com o paralítico: a ti eu te digo, levanta, toma teu leito e anda. E todos se maravilharam. Todos se maravilharam. Agora eu quero que você reflita comigo. Jesus, ele não quer somente curar você da sua paralisia. Jesus, ele tem o poder não somente de satisfazer aquela sua vontade, aquele seu desejo de ser curado de uma enfermidade, ser curado de uma paralisia, mas Jesus, ele quer, para além disso, perdoar os seus pecados. Foi por isso que Jesus morreu. Foi por isso que Jesus se entregou na cruz por você, a fim de que você pudesse ser perdoado dos pecados. Um alto preço foi pago, aquele preço que nós não tínhamos o poder, não tínhamos a capacidade, e ninguém na face da terra tinha essa capacidade. A Bíblia diz que o pecado, por um só homem entrou o pecado, que foi Adão, mas também por um só homem houve remissão desse pecado, que foi por intermédio de Cristo. Jesus morreu para que eu e você tivéssemos acesso ao perdão, à graça transformadora. E na vida do paralítico foi assim. Jesus não estava importado somente em curar, mas sim em perdoar os pecados. Jesus quer perdoar os seus pecados no dia de hoje. Acesse Jesus. É por isso que é importante ter Jesus na nossa casa. Porque quando Jesus está na casa, primeiro, há perdão de pecados. Segundo, a paralisia vai embora. Por intermédio de quê, Mateus? Por intermédio da palavra. Se nós formos nos remeter ao livro do Gênesis,
no capítulo 1, e diz o seguinte: e no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E aí, mais pra frente, no versículo, salvo engano, no versículo número 3, ou no 2, me fugiu a memória agora, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o versículo correto. Jesus diz assim, ó: haja luz, e houve luz. Esse haja é a palavra. Quando Jesus libera uma palavra para a nossa vida, não tem como voltar atrás. Quando Jesus olha para aquele paralítico e diz assim, ó: a ti te digo, levanta e anda. A ciência diz que não há nenhuma velocidade maior do que a velocidade da luz. A palavra de Deus tem um poder mais veloz do que a velocidade da luz. Haja e ouve. Jesus disse: a ti te digo, levanta, e aquele paralítico te levantou. Eu quero falar com você neste dia de hoje. Você que se encontra paralisado, quem sabe você sonhava, você prospectava alcançar alguns lugares e você se frustrou por uma palavra que foi direcionada a você, que foi uma palavra de morte, ou por um trauma de infância, ou por um trauma familiar. Quem sabe na sua família a confusão, a conturbação, as pessoas não vivem em unidade. Eu quero liberar uma palavra para você hoje. Hoje haverá luz na escuridão do seu lar. Hoje haverá luz na escuridão da sua alma. Jesus marcou o encontro com você. Você não nasceu para viver paralisado, para ser arrastado por outras pessoas, não. Jesus te fez para que você ande, para que você se locomova, para que você acesse outros lugares. E é essa palavra que eu quero direcionar para você no dia de hoje. Levante-se, toma teu leito e anda. A importância de Jesus estar na casa. Quando Jesus está na casa, há palavra. Quando Jesus está na casa, há perdão dos pecados. Quando Jesus está na casa, há cura, há esperança. Ela brota um sentimento em nós de que as coisas encontraram o seu destino. Jesus na casa. Que possamos trazer Jesus para nosso lar. Que você, a partir de hoje, passe a dedicar tempo à palavra de Deus. Porque é essa palavra que vai trazer luz para o seu ambiente. Essa palavra que vai fazer com que você tenha maturidade, tenha sabedoria. É essa palavra que vai determinar o seu comportamento. Que vai saber você frear a língua para não magoar o seu companheiro, não magoar a sua mãe, a sua esposa, o seu amigo. É essa palavra, a palavra de vida. Eu quero que você tenha um dia abençoado. Que o Senhor Deus, Ele ministre essa palavra no seu coração. E que você possa trazer Jesus para a sua casa. Fique com Deus e até o próximo episódio.